Olá, eu sou seu amigo em Jesus. Vamos hoje para mais uma reunião entre você, eu e Jesus. Eu gostaria hoje de falar sobre o aspecto positivo e negativo da riqueza. Mas antes temos que falar os nomes do Senhor e as suas finalidades. Deus cuida do seu povo quando ele sofre. O nome desse Deus é Yahvé. O Senhor está presente e acessível, perto dos que invocam por livramento, perdão e orientação. Deus adverte, mas no final julgará aqueles que perseguem seu povo. O nome desse Deus é Jeová Tsidkenu. O Senhor é nossa justiça. Deus dará vitória ao seu povo. O nome desse Deus é Jeová Roi. O Senhor é nosso pastor. Do capítulo 10 de João, do versículo 10 ao 11, diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em toda a Bíblia, nunca houve algum relato que Deus perdeu alguma batalha. É só ter fé e o mundo espiritual começará a se movimentar. O nome desse Deus é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, também conhecido como General dos Generais. Fiel povo de Deus herdará o seu reino em sua totalidade. O nome desse Deus é Jeová Maquidesh, Senhor que santifica e nos torna santos. E será desta forma que poderemos herdar o reino dos céus. Ponto positivo da riqueza. No livro de Gênesis, capítulo 13, do versículo 2 ao 4, diz assim: Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Bequel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão também é conhecido como pai de multidões. Bem antes de enriquecer, Deus já havia feito um pedido a ele para que saísse de sua terra e fosse para o local que Deus havia escolhido, Canaã. E através dessa obediência, toda a descendência de Abraão seria muito próspera. Rei Salomão, filho de Davi. Em 1 Reis capítulo 3, do versículo 10 ao 13, diz assim: o pedido que Salomão fez agradou o Senhor. Por isso Deus lhe disse: já que você pediu isto, e não uma vida longa, nem riqueza, e nem pediu a morte de seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Os tesouros de Deus. Em Provérbios capítulo 8, do versículo 18 ao 21, diz assim: comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. A riqueza no sentido negativo. No livro de Salmos, capítulo 39, versículo 6, diz assim: sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Fora de Cristo, o homem com certeza anda em trevas. O homem sem Cristo. No livro de Salmos, capítulo 49, do versículo 6 ao 8, diz assim: aqueles que confiam em seus bens e se gavam de muitas riquezas?
Homem algum pode salvar o seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida? Pois o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre. Os enganos da riqueza. Em Provérbios capítulo 11, versículo 4, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Em Provérbios capítulo 11, versículo 28 diz: quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como uma folhagem verdejante. Em Provérbios capítulo 23, do versículo 4 ao 5, diz assim: não esgote suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que vocês a contemplam. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Os ricos e o reino de Deus. No livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 23 e 24, diz assim: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. As verdadeiras e as falsas riquezas. No livro de Tiago, primeiro capítulo, do versículo 9 ao 11, diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Em Tiago, no capítulo 2, do versículo 5 ao 8, diz assim: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que o arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei real, encontrada na Escritura que diz: ame ao seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Os ricos na igreja. Em 1 Timóteo capítulo 6, do versículo 7 ao 11, diz assim: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo que comer, com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Ricos e atitude da igreja. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 e 9 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Administrar o tempo para Deus. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 17, diz assim: eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Este versículo diz a respeito de dois julgamentos: o tribunal de Cristo e o julgamento do grande trono branco de Deus.
No primeiro julgamento, somente os cristãos estarão presentes e serão julgados somente pelas suas ações e motivações na terra, e não por seus pecados que foram julgados no Calvário. No segundo julgamento, somente os incrédulos estarão lá. Os dois, em épocas diferentes, incluirão todas as pessoas. O poder da oração de um justo. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A hermenêutica do justo. Baseado na hermenêutica, o justo, com referência aos seres humanos, pode significar um estado de inocência, um atuar conforme a lei e estar em comunhão com Deus. Este último significado Paulo desenvolve especialmente em Gálatas e Romanos. Por meio de Cristo, Deus considera justo perante ele os pecadores que creram. Esse tema também é desenvolvido em Isaías, onde a justiça de Deus se manifesta na sua ação salvadora a favor do seu povo. As citações sobre o justo. No livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 8 ao 9, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. No livro de Salmos, capítulo 5, do versículo 11 ao 12, diz assim: Porém, alegre-se em todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defende. E em ti se gloriem os que amam teu nome, pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundará da tua benevolência como de um escudo. Salmos, capítulo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Em Salmos 37, capítulo 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Salmos 37, versículo 29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A comunhão com Deus. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar. Em Romanos, capítulo 1, versículo 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Em Romanos, capítulo 3, versículo 25 ao 26, diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para perdoar mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O pedido de um justo. Em Filemão, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10, diz assim: Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Na citação com base no amor, aqui revela a maneira como o apóstolo Paulo conduz e a todo cristão quanto a isso. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ei, meu filho Onésimo, essa é a primeira vez que o nome desse homem é mencionado, embora ele seja o motivo da carta. Sendo ele propriedade de Filemão, tinha fugido do seu dono para Roma numa distância de 1.500 quilômetros. E esse era um crime muito sério.
Depois de chegar em Roma, esse escravo fugitivo, Onésimo, havia entrado em contato com Paulo, tendo entregado seu coração a Cristo. Em Filemão, no primeiro capítulo, do versículo 11 ao 14, diz assim: ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Porque não conhecia o Senhor, Onésimo não havia prestado um bom serviço a Filemão. Aqui neste versículo 11, apresenta o que só Cristo pode fazer: o inútil se tornar útil. Mandou-o de volta a você como se fosse o próprio coração. Onésimo estava voltando para casa e de fato entregando-se, que é o que deveria fazer uma vez aceitado Jesus Cristo. A súplica de Paulo feita a Filemão, que recebe de volta o seu antigo inútil e agora recebe o novo homem útil, na expressão como o seu próprio coração, é o mesmo como se fosse como meu filho. Deus deseja que desfrutemos do nosso trabalho. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 13 diz assim: e também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Comer, beber, trabalhar e desfrutar disso indica que o trabalho legítimo é obrigação do homem, mas não é o fim e nem o propósito de sua existência. A importância do nosso silêncio. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 4, diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é fé, confiar no que Deus pode fazer sem usarmos de nossa própria força, e através da fé que teremos a salvação. As murmurações. Em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 4, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos. Ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Devemos aprender aqui que a lição do oleiro é que Deus nunca conserta o que o homem danifica. Ele cria algo novo. O homem tenta consertar o vaso, ou seja, a reabilitação, o que é impossível. Uma das maiores lições que já ouvi é que Deus faz da forma dele e no tempo dele. Então, não adianta murmurar, pois o plano de Deus é infinitamente maior e perfeito, pois ele age com o passado e o futuro, englobando a todos que têm fé, que serão arrebatados na segunda vinda do Messias, que veio buscar a sua noiva, as ovelhas com fé e obedientes ao Senhor. Os frutos do Espírito. Quando entregamos nossas vidas a Deus, nosso Senhor, e nos mantemos longe do pecado, iremos desfrutar dos frutos do Espírito. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 25, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. As obras da carne. Quando não temos vida com Deus, sempre andaremos nos caminhos enganosos e não teremos uma vida totalmente restaurada. Temos que amargamente viver junto com as obras da carne. No livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez,
orgias e coisas semelhantes. E eu os advirto que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A cereja do bolo. Mas é só para aquele que tem vida fiel com Deus, a promessa de vida eterna. Em 1 João capítulo 2, do versículo 24 ao 25, diz assim: quanto a vocês, cuidem para aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A importância da palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 15 ao 17, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A importância da oração. No livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 15 ao 18, diz assim: e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração da fé é simplesmente o fato de Deus ouvir a oração e responder. E na parte, a oração da fé salvará o doente, revela a cruz sendo o meio de tudo, e é o Espírito Santo que efetua isso. A cláusula incondicional, se houver cometido pecados, torna claro que nem toda enfermidade é resultado do pecado, embora alguns sem dúvidas sejam. Sendo o caso, o Senhor tanto curará como perdoará com base na fé. No versículo citado, sobre o grande profeta Elias, que foi arrebatado em vida por Deus, numa carruagem de fogo e que está sujeito às mesmas paixões, foi dito desta maneira sobre Elias pelo Espírito Santo, para que saibamos o que está ao alcance de Elias também está ao nosso alcance. Na parte em que Elias ora para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, nos mostra o poder da oração, mas se orarmos segundo a vontade de Deus. O amor de Deus é infinito. Em João capítulo 3, do versículo 16 a 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A paz que Cristo deixou. No livro de João, capítulo 14, do versículo 26 ao 27, diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações e nem tenham medo. A paz que Cristo nos deixa é sem dúvida uma paz diferente da do mundo. Essa paz demonstra uma paz em meio às guerras, uma paz de domínio próprio quando somos provados, uma paz junto à mansidão, uma paz no perdão, uma paz em meio às tribulações, uma paz quando somos acusados. Essa é a paz que só aquele que crê na cruz e no que Jesus fez nela por nós pode ter. A cruz e Cristo.
Hoje só é possível obtermos respostas de Deus e até mesmo enfrentar tribulações com a vitória garantida quando depositamos toda a nossa fé em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz, na qual, para nos justificar, Jesus pagou um alto preço com seu sangue carmesim, nos lavando de todos os nossos pecados. E Cristo, que é a fonte de onde obtemos o perdão das feridas de nossas almas e a restauração por completa de todas as áreas de nossas vidas para os corações verdadeiramente arrependidos. Um ponto de fé e de esperança para a sua vida. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A importância do ID. No livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 16, diz assim: e disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Neste capítulo de 2 Timóteo, Paulo encoraja os cristãos sobre a oportunidade de pregar em qualquer ocasião, ou seja, oportuna ou inoportuna. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. O porquê de jejuar. No livro de Marcos, capítulo 9, do versículo 25 ao 29, diz assim: quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Entendimento eclesiástico para que a nossa fé não morra. Apesar de muitas das vezes no templo praticarmos o ato da boa vizinhança e querermos agradar ao pastor ou ao padre, temos que ter a convicção de que o cordão umbilical deve estar somente ligado na cruz e no que Jesus fez nela por nós. Muitos cristãos se perderam no meio da caminhada por causas que certamente Deus não foi e nunca será o culpado. As pessoas se baseiam nos pecados do homem, que já tem a sua tendência pecaminosa, e praticam seus pecados ocultos, onde Deus não coabita em meio desta situação. Igreja é um lugar de vários degraus, onde cada um, com sua fé e sua obediência ao Senhor, se mantém no caminho da fé e da salvação e avançam degrau por degrau, ao chegar ao ponto do Espírito Santo nos purificar e nos santificar. Então não devemos nos decepcionar e nem permitir que isto nos afaste do amor de Cristo. A fé. Em Romanos 6, capítulo 6, versículo 6, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Em Romanos 6, versículo 11, diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Voto de fé. Quero agora te convidar a fazer um voto de fé em 4 etapas e veremos como Deus nos ama e é misericordioso. Na primeira etapa, devemos sempre confiar em Deus no que fará ou no que pode fazer. Isso se chama fé e é através dela que poderemos ser salvos. Em Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação.
Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Devemos diariamente ler a palavra, pois é através dela que alimentaremos a nossa fé. Na segunda etapa, nosso Deus é um Deus ciumento. Não pode haver idolatria. E ela pode acontecer de várias formas diferentes. Pelo simples fato de ficar o dia inteiro em redes sociais e não sabermos administrar o tempo para Deus, é um exemplo, entre outros, de idolatria. Na terceira etapa, devemos aceitar a conversão, onde o velho homem morrerá e nasceremos de novo como filhos de Deus através do batismo. E o nosso nome estará escrito no livro da vida, de onde prestaremos contas no dia do juízo final. Então agora o pecado não habita mais em nós, e sim o Espírito Santo. E já sabendo que temos a tendência à natureza pecaminosa, devemos ir para o joelho dobrado e pedir perdão ao Senhor. Sabemos que no início pode parecer difícil, mas ao perseverar e começarmos a ter experiências com Deus, te garanto que nunca mais nos afastaremos dos caminhos do Senhor. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez, ou perigo, ou espada? Na quarta etapa, se diz sobre a importância de jejuar. Ela pode ser de diversas formas diferentes, não apenas ficar um dia sem comer, porque entendemos que muitas pessoas, por questões de saúde, não podem assumir este tipo de compromisso. Mas podemos, por exemplo, ficar sem acessar redes sociais, deixar de fazer algo que gostemos. Isso também é uma forma de jejuar. Quero agora orar pela sua vida. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Coloque sua mão no seu coração. Permita que o Espírito Santo venha visitar o teu coração. Permita que o Espírito Santo possa sondar as suas necessidades. Permita que o Espírito Santo habite em você. Oremos agora. Pai amado, Pai querido, é na Tua santa presença, meu Senhor, que nos prostramos, Senhor, aos Teus pés e nos humilhamos, meu Deus, porque somos, meu Pai, dependente de Ti, meu Pai, seja por livramento, por cura, por libertação, por um relacionamento mal resolvido, por uma decepção que a vida causou, por esses laços enganosos, Senhor. Muitas pessoas, meu Pai, já estão cansadas, Senhor, de viver no engano, Senhor, de serem passadas para trás, Senhor, de não encontrar uma verdadeira paz, meu Deus. Mas o Senhor tudo vê, tudo sabe, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente e sabe das nossas fraquezas, Senhor. Assim como Pedro, que estava andando sobre as águas e começou a afundar, ele esticou a sua mão e o Senhor pegou, levantou e disse: homem de pequena fé, assim somos nós, Senhor, homens de pequena fé, meu Deus, que necessitamos, meu Pai, todo dia do Senhor. Mas, meu Deus, meu Pai, a nossa fragilidade, Senhor, a nossa limitação, meu Pai, muitas das vezes se torna nossa inimiga, Senhor, não permitindo, Senhor, que nos aproximemos mais de Ti, Senhor.
Mas hoje, meu Pai, vai ser diferente, porque o Senhor está presente, conforme diz a Tua palavra. Onde tiver 2 ou mais unidos em meu nome, ali estarei presente. Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, que convence o homem do pecado, que convém pedir por nós, porque nós não sabemos como pedir. Então intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito Santo, faça a obra. Deus amado, Deus eterno, o Senhor é o Deus que começa a obra e é fiel para terminar. Deus amado, Deus querido, operando o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Meu Pai, as vidas estão aí, Senhor. A palavra foi fiel, Senhor, a Ti, Senhor. Aí está o Teu povo, Senhor. Faça agora o mover espiritual, meu Pai, para que Teu reino, meu Pai, tenha muito de nós lá em cima, na segunda vinda do Messias, onde seremos arrebatados e viveremos para sempre, que é a promessa que o Senhor nos fez aos cristãos com corações verdadeiramente arrependidos, longe do pecado, a promessa de vida eterna. E te agradeço no nome poderoso de Jesus. Amém.